Um cenário muito complexo que nós estamos vivendo hoje no Brasil e até mesmo com algumas questões internacionais, o ouro acabou sendo uma reserva de valor muito importante, tanto é que nós tivemos uma escalada muito forte na commodity. Nesse meio tempo, uma empresa acabou se destacando e eu vou trazer para vocês aqui. Será que nesses preços vale a pena? E para parar aqui um pouco de falar a respeito de qual empresa que é, fazer um suspense, até porque vocês já sabem pela capa, eu vou falar sobre a Aura Minerals, tá bom? Que é um BDR, tá listado aqui como Aura 33, é listado fora do Brasil, porque especialmente no Canadá nós temos uma bolsa muito específica de minérios, não só do ouro, mas também tem cobre, zinco, minério de ferro e outras tantas coisas lá, então é uma bolsa muito específica nisso, tá? Mas o ponto que eu quero te trazer é que neste último ano você vai poder perceber uma valorização de 136%. E aí, algumas pessoas vieram até mim perguntando o seguinte: André, a ação ela saiu lá dos seus 10, 11 reais e chegou aqui nos seus mais ou menos 24 reais e 86 centavos. E aí a pergunta que mais foi feita é: André, vale a pena eu entrar agora? Bem, para a gente saber se vale a pena você entrar agora, a gente precisa passar por algumas outras fases, porque a primeira derivada que você viu, por enquanto, foi o preço. Agora, nós precisamos ir muito mais a fundo e é isso que eu te prometo nesse vídeo. Então, vamos lá. Eu quero primeiro falar o seguinte: a Aura, ela é uma mineradora de ouro. Só que junto com o ouro vem alguns outros minerais, tá bom? Mas o seu principal ponto é o ouro. Em relação ao que a empresa ela divulgou a respeito do seu guidance, ou seja, das projeções que ela tinha de extração de ouro, ela diz que ela conseguiu encerrar no limite superior do guidance, com uma produção no ano de 267 mil geodos, tá bom? Que é a, vamos dizer assim, a métrica que eles utilizam aqui. E eles mostraram, por fim, que houve um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Portanto, primeira métrica que vale a pena você ver. O preço subiu? Subiu, mas a produção subiu também 13%. Muito distante daquele cento e pouco que o ativo subiu de um ano para o outro, mas essa é uma das outras derivadas. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pilares. A produção é o primeiro pilar, então vai anotando comigo porque isso é muito importante, tá bom? Já que eu falei de produção, vamos olhar para a produção histórica aqui. Você tem, claro, como toda commodity, especialmente o ouro, ele tem uma dinâmica muito peculiar, que é, você tem aqui alguns trimestres com uma produção mais baixa e outros trimestres com produções mais altas. Por quê? Porque o ouro, ele não é algo tão simples assim de você conseguir extrair. Tem até uma série que passa na Discovery Channel que mostra um pouco da situação de alguns pequenos mineradores. Eles têm ali as suas plantas mecanizadas e tudo mais, só que não é um processo tão simples. Porque muitas das vezes, e nós vamos até ver aqui, você precisa deslocar toneladas de terra para conseguir, por exemplo, 1,5 grama de ouro. Nós já vamos entender um pouco melhor essa dinâmica, eu vou mostrar aqui para vocês, mas o que eu quero dizer é, esta não é uma operação simples, esta não é uma operação barata, é uma operação custosa e qualquer erro pode fazer com que a empresa perca, por exemplo, bilhões de investimentos numa determinada área que havia uma promessa de ter ouro. E não estou dizendo que nesses anos a empresa ela teve aqui um problema de produção. Na verdade, o que acontece é que você tem um estudo geológico, você verifica mais ou menos naquela área quanto você tem de ouro. Como que eles fazem isso? Eles pegam um determinado metro, um perímetro aqui, e eles fazem furos com uma broca. Aí essa broca vem com uma quantidade ali de terra, de outros minerais, eles fazem uma medição de quantos metros ali tem, quantos metros veio algum grau de ouro, e então eles decidem, ou fazem então o estudo a respeito de quanto que efetivamente pode ter de ouro lá dentro, tá bom? E essa redução, e aí voltando aqui para a tela, essa redução é o que a gente chama de esgotamento, ou algumas pessoas até usam depletação. Significa que você tem, por exemplo, uma capacidade X aqui de ouro, no ano 1 você gastou um pouquinho, no ano 2 mais um pouquinho, no ano 3 mais um pouquinho, e é mais ou menos isso. No ano 1 você tinha esses 68, no ano 2 você tinha 53 e no ano 3 você conseguiu tirar 49, porque o ouro vai acabando e você precisa comprar outros lugares. Até isso é uma dinâmica muito própria da Aura Minerals, tá bom? Seguindo um pouco, tem muita coisa interessante aqui. Eu te falei do primeiro pilar, que seria a própria extração.
Dentro da extração, eu quero que vocês entendam um pouco do sistema de alocação do capital, como que eles decidem. Porque eu já te falei que eles fazem todo aquele estudo geológico. Depois que eles viram que tem ouro, viram mais ou menos qual que é a probabilidade de tirar uma quantidade lá de ouro, eles falam, tá, e o investimento em maquinário? Investimento em energia? Investimento em pessoal? Como que eu vou conseguir fazer com que esse projeto seja rentável? Ele faz então uma estratégia chamada de payback. Vamos entender. O payback que eles trazem aqui significaria, mais ou menos, pagar-se de volta. Eles estimam que com as produções que eles têm, em mais ou menos 3 anos, eles conseguem ter todo o dinheiro investido de volta. Vamos tentar melhorar um pouco mais isso e entender também outras estratégias que eles fazem aqui, para quando eu for falar da análise financeira, você entender um pouco mais do porquê que essa empresa, ela talvez possa te dar uma surpresa se você não for o investidor mais cauteloso na sua análise, e esse vídeo vai te trazer aqui chaves muito importantes para você entender o diferencial dessa empresa, tá bom? Vamos lá. Eles falam daquele estudo de viabilidade que eu te falei. Eles mostram mais ou menos quantas onças de ouro você tem a capacidade de extrair. O que você tem que fazer? Você mede mais ou menos a sua taxa interna de retorno do projeto. Então, eles estimam o seguinte, olha, lá na frente eu vou conseguir, por exemplo, o valor de R$1.000. Legal. Só que hoje, no dia 1, eu tive que despender, por exemplo, 800. Tá bom, qual que é a minha taxa interna de retorno entre eu despender 800 e colher 1.000? É mais ou menos essa daqui a ideia que você vai ter. Claro, não é tão simples quando a gente coloca isso para o projeto, mas é só para você ter uma ideia. Nesse caso aqui, a taxa interna do projeto desalavancada ficou em 21 e com uma alavancagem de 50% ficou na casa dos seus 40%. O que significa tudo isso, André? Desalavancada significa, com o dinheiro que eu, Aura, tenho, eu consigo te trazer um retorno de quase 22. Se eu pegar metade do capital da empresa, dos acionistas, e pegar metade de dívida, ou seja, me alavancar, eu consigo trazer um retorno de quase 41% para vocês. E, nesse caso, desalavancada, após os impostos, em 3 anos eu consigo me pagar, ou seja, pegar todo o meu dinheiro de volta. E isso é importante, e nós vamos ver mais para frente, para enxergar como funciona a política de distribuição de dividendos da empresa e por que esse tipo de empresa pode ser interessante dentro da sua carteira, tá bom? Dando sequência, né? Eu te falei que a empresa ela faz um estudo de viabilidade. Vamos voltar. Um estudo de viabilidade. Ela vê quanto que você tem de ouro no lugar, quanto que você tem de gastos e quanto que possivelmente você vai colher. Só que, vê se você concorda comigo. Você tem uma variável que é o preço do ouro, que você não consegue simplesmente dizer qual vai ser, porque ela é cotada no mundo todo. E os players do mercado fazem com que essa commodity oscile lá para os $2.000, $3.000, por exemplo, a onça. Aí eu te pergunto, como que será que a empresa consegue se proteger e minimamente olhar para esse estudo e falar, opa, peraí, de acordo com os preços que eu estou estimando para esse projeto, considerando pouquíssimas oscilações, eu vou conseguir trazer esse retorno. Como que elas fazem isso? E aí eu vou te mostrar. Elas fazem um sistema chamado Gold Collars. O que significa isso? É como se nós tivéssemos, eu vou desenhar aqui, um gráfico do ouro. Então o ouro vai estar aqui mais ou menos negociando assim. Tá bom. O que eu faço? Opa, eu não quero negociar o ouro aqui nos 2.000. Eu quero negociar o ouro nos 3. Só que os 3 é o maior preço que a commodity já chegou. O que eu faço? Eu faço contratos de collar, que significam, basicamente, eu travar um preço entre uma determinada banda. Então eu falo, olha, eu não vou jogar nem para os 3, nem para os 2. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer que entre 2.800 e 2.500 eu estou protegido. Então, se o ouro passar de 2.800, opa, peraí, eu só vou vender a 2.800. Eu não vou poder vender a 3. Legal. Agora, se o ouro voltar lá para os seus 2.000, eu estou protegido em 2.500. Essa é a estratégia de collar. E claro, se ficar se movimentando aqui no meio, ficar de 2.500, 2.800, né, nessa banda aqui, o que ocorrer aqui dentro é a oscilação normal e aí vende por esse preço. Então ficou 2.600, 2.700, não tem problema. Agora, quando ultrapassa a banda superior ou inferior, nós temos esse sistema de collar que é muito importante para a empresa conseguir ter previsibilidade dentro dos seus negócios. E eles mostram, olha só,
Na estratégia deles, eles mostram com bastante clareza no foco na cobertura do preço mínimo. Ó, cobertura do preço mínimo durante o período mínimo para atingir o payback incluído no estudo de viabilidade. Ou seja, em 3 anos eu preciso me pagar. Para esses 3 anos eu ter certeza do meu pagamento, eu vou fixar uma banda superior e uma banda inferior e só dentro dessa banda eu vou negociar. E aí eles mostram aqui pra gente, e aí depois, claro, eu vou falar para vocês de Borborema, que é um dos projetos mais recentes da empresa. E você pode ver que esse sistema de Gold Colors, ele está em 2026, 27 e 28 muito forte para Borborema e para Almas muito aqui ainda em 2025, porque esse aqui é o último ano de payback do projeto, tá bom? Dando sequência, falando mais uma vez do ouro, essa seria para mim a segunda derivada. Qual que seria a primeira? O primeiro pilar que eu falei para vocês, falei de produção. O segundo pilar seria o valor da commodity. Legal. Já que eu tenho, portanto, esses 2 fatores, você já vai conseguir interpretar uma outra coisa que é fundamental. Lembra que eu te falei que a empresa ela teve um crescimento de 13% no volume, ou seja, na extração do minério. Só que nós vamos ver que o lucro líquido da empresa ficou muito maior do que 13%. Por quê? Porque quando eu olho para um período em que o ouro estava sendo negociado aqui na casa dos seus 2.000, a minha produção em 2000 vale uma determinada coisa. Agora, essa mesma produção de, por exemplo, lá 1 tonelada vai valer muito mais na casa dos seus 2.700. Quase aqui 50% de ganho a mais só por conta da variação da commodity. Muito, muito importante você entender essa dinâmica para você não cair em certas besteiras, como eventualmente algumas pessoas compraram minério quando estava lá $200 a tonelada, imaginando que aquilo se perpetuaria. Então, não estou dizendo que o ouro não possa ter esse comportamento. Entretanto, tenha em mente que os preços atuais, eles são um dos mais altos que nós já vimos nos últimos anos. Então, tenha ali a sua cautela para começar a colocar o pé, mais uma vez lembrando que se trata de uma empresa que tem a sua ciclicidade muito mais na commodity do que na produção em si, tá bom? Dando sequência. Como eu falei para vocês, nós temos a aquisição de alguns itens importantes. A última que foi comentada foi a aquisição da Bluestone. Eles estimam aqui que haja mais ou menos 3 milhões de onças de recursos medidos e indicados. Que é, mais uma vez, aquilo que eu falei do campo, você perfura em vários lugares, e aí eles estimam que mais ou menos haja aqui 3 milhões de onças dentro deste perímetro. E aí eles colocam aqui um pouco disso, o projeto de energia geotérmica que eles colocam, capacidade de alcançar 50 megawatts, e eles falam muitas coisas sobre esse projeto. Por que eu decidi trazer esse item apenas como uma cerejinha do bolo? Dizendo que a empresa ela faz o seguinte sistema, e isso é interessante para eu te mostrar. Ela normalmente olha para um projeto de uma mina e fala, tá, eu mais ou menos em 3 anos eu tenho que me pagar, que seria o payback. Após esses 3 anos, eu vou até mudar de cor aqui, após esses 3 anos, ficaria num período neutro. Esse período neutro eu vou chamar de período de dividendos. Por quê? Porque depois que a empresa se pagou, ela vai ter um caixa sobressalente, um caixa que está restando aqui, que ela não tem o que fazer com isso. Então, esse aqui é um caixa que ela pode distribuir. Atualmente, a Bluestone ela está exatamente na fase verde, ou seja, na fase que ela ainda precisa se pagar, porque ela acabou de adquirir. E você vai perceber que os projetos da Aura são bastante curtos. Eles não têm um prazo como você vê em minério, como você vê em petróleo, lá de 15, 20, 30 anos, ou como, por exemplo, a Semin tem de 100 anos. Você vai ver aqui projetos que duram 5, 6, no máximo ali 7 anos, porque o ouro acaba se esgotando muito mais rápido do que esses outros ativos que eu comentei para você, tá bom? Dando sequência, falando, claro, de algo que todo mundo adora, que são os dividendos. A empresa ela tem uma política que não é fácil de entender para quem é leigo, mas vamos lá, eu vou te ensinar para você sair daqui com toda a informação necessária. Ela tem como base, primeiro, apurar dividendos semestrais. Entretanto, há notícias de que ela quer fazer o pagamento aqui trimestral, ou seja, ela vai pagar aqui no primeiro, segundo, terceiro e no quarto trimestre, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres ela deve pagar alguma coisinha. Como que ela faz? Ela pega 20% do seu EBITDA ajustado, menos as despesas de capital de sustentação e despesas de exploração. Putz, André, não entendi. O que significa isso? Então vamos lá. A empresa ela vai pegar o EBITDA que ela tem,
e ela vai retirar dois itens importantes. Um deles é chamado de CAPEX, tá bom? CAPEX. E o outro é chamado de OPEX. O que significa cada uma dessas coisas, tá bom? E logo minha letra vai melhorar, tá bom, gente? Eu comprei aqui uma lousa para depois eu colocar aqui interligada com o computador, e aí minha letra vai ficar melhor, no mouse ainda é um pouco difícil. Mas, vamos lá. O primeiro, CAPEX, significa capital para investimentos. E aí, seria um capital para, por exemplo, exploração. E o OPEX é um valor que você precisa despender para você ter as suas despesas de manutenção, por exemplo, de maquinário, que seriam despesas de capital para sustentação. Então, depois que você deduziu essas despesas, você deduziu o 20% aqui do seu EBITDA, você chega então ao valor que é pago em dividendos. A empresa, ela trouxe na sua apresentação os seguintes dados, que a empresa ela pagou em dividendos e recompras de ações desde 2021, época ali que ela fez o seu re-IPO, alguma coisa na casa dos seus 11, quase 12 bilhões de dólares, considerando o aumento do dólar nesse tempo todo. Em termos de dividendos, que é esse azulzinho mais escuro, em 2021 ela pagou 85 milhões de dólares e em 2024 ficou aqui na casa dos seus 43 milhões, tendo ainda mais 10 milhões de dólares em termos de recompras, ou seja, a empresa ela tem um sistema, como eu te falei. Primeiro, ela vai fazer, que eu expliquei para vocês, o payback, tá bom? Vai fazer o payback e depois ela vai fazer o pagamento dos dividendos e você vai poder ver exatamente isso aqui, tá bom? Maravilha. Até o momento, eu quero acreditar que você já conseguiu entender como que a empresa ela funciona. Você já pegou o primeiro pilar dela, que é a produção, que é a extração do ouro. O segundo pilar importante para a formação do valor da empresa, que é a própria cotação do ouro. E, por fim, você já entendeu como que é toda a sistemática da empresa de evolução dos seus negócios, tanto na parte de exploração, quanto na parte de pagamento de dividendos e recompra de ações, que é algo interessantíssimo para você acionista. Mas eu ainda quero trazer números para vocês. Vamos lá. Como eu te falei, a produção total de geodos, quando você olha para um período maior, tá bom? Nos 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, aumentou aqui na casa dos seus 20%. Entretanto, quando você vai para a geração de caixa dessa empresa, você vê um aumento de 88%. Por que dessa diferença? Porque a produção, como eu te falei, ela se manteve minimamente estável. Sim, ela subiu 20%, mas é algo mais ou menos estável. Entretanto, naquele gráfico que eu te mostrei do ouro, você viu que houve um aumento ali na casa dos seus 40%. Então, quando você conjuga produção com a crescente de uma commodity, você não tem simplesmente a somatória desses dois, que 20 com 40 dariam 60. Só que a geração de caixa é muito mais forte, porque os gastos para você extrair, com pessoal, maquinário, energia, eles meio que se mantêm estáveis, se você produziu muito ou pouco, se a commodity está alta ou se não está. Essas variáveis, quando elas sobem muito, isso é dinheiro na veia. E é muito importante você entender isso nessa empresa e qualquer outra relacionada com commodity, porque essa é a dinâmica que vai sempre imperar em todos eles, tá bom? Então, olha só, gente, muito importante. Geração de caixa operacional, que seria uma aproximação do EBITDA, tá bom? Olha só, o EBITDA está aqui em cima, tá em 78 milhões. E a geração de caixa operacional, 76. O que a gente precisaria fazer? Pegar 20% desse valor, menos o CAPEX, e aí a gente conseguiria chegar finalmente ao valor a ser pago de dividendos, considerando que esse possa ser um trimestre, tá bom? Que eles façam isso, tá? Nesse daqui em específico não daria, porque ficou abaixo, mas em alguns outros você consegue ver essa dinâmica mais facilmente, tá bom? Outra coisa que eu gosto de ver é sempre o cronograma de amortização de dívidas. Como nós vimos aqui, ó, a dívida líquida EBITDA tá bem tranquila, 0,6 vezes, tá bom? Bem tranquila. O que eu gosto de ver aqui, quando nós teremos boa parte do pagamento. E 2025 promete ser um ano que vai ter um impacto bastante razoável aqui nas suas contas. E por que eu gosto de olhar isso? Porque quando eu olho para o fluxo de caixa livre, vamos mais uma vez. Quando você pega, por exemplo, o EBITDA e você tira aquele CAPEX e aquele OPEX que eu te falei, você, em grandes termos, teria o fluxo de caixa livre. O que a empresa pode fazer com isso? Ela tem várias opções. Ela pode pagar dividendos, ela pode recomprar ações, ou, como muitas devem fazer, é fazer o pagamento das suas dívidas.
E o que acontece? Com o caixa que a empresa tem, ela já consegue pagar. Só que não é interessante ela ficar sem nada. É interessante que uma parte da geração de caixa seja destinada ao pagamento dessas dívidas. E como você vai ter bastante dívidas, sobra menos dinheiro para a empresa e ela pode ter que fazer ali uma dança das cadeiras para poder ficar totalmente equalizada, tá bom? E por fim, para a gente entender se a empresa está barata ou não, nós temos esse indicador. Esse indicador, traduzindo para português, seria o nosso P sobre VP, ou preço sobre o valor patrimonial. Quando você olha para a média global das empresas, está aqui em 0,9 vezes, ou praticamente quase aqui uma vez o seu valor patrimonial. A Aura está aqui embaixo com 0,4 vezes, ou seja, ela tem mais do que o dobro para subir, para no mínimo chegar aos seus demais players globais competitivos, tá bom? Então, tenha isso em mente, tá bom? Porque é uma empresa que ela tem muita coisa pela frente. E esse slide, ele é claro para mim, porque ele mostra aqui que a Aura ela está em 244 até 292 toneladas de geodos, tá bom? E esse é o guidance para 2024. Entretanto, para os próximos anos, eles querem ultrapassar as 450. Ou seja, a empresa tem muito a crescer, ela tem muito ainda de dividendos para distribuir, mas é uma empresa que está muito próxima ali às oscilações da commodity. Aí eu te pergunto, e eu quero tanto que você deixe no comentário, você acha que a empresa é legal para você entrar nesses preços ou você acha melhor aguardar? E antes de você sair, ó, vou deixar esse vídeo para você continuar seus estudos porque tem muita coisa no canal legal para você. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!